Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade à aula de ontem, vamos resolver o exercício que ficou. O enunciado era o seguinte. Você tinha F1 e F2 subespaços de um espaço vetorial E, com a hipótese de que a dimensão de F1 mais a dimensão de F2 seja igual à dimensão de E. Aí ele pediu o seguinte: mostre que existe um operador A de E em E, um operador linear, aqui lembrando, né, que essa nomenclatura de operador linear é simplesmente uma transformação linear de um espaço nele próprio. Tá? Então, ele pede que, para mostrar que existe um operador linear, tal que o núcleo dele seja exatamente igual ao F1 e que a imagem dele seja F2. Tá? Isso foi um exercício que eu passei ontem. Bom, a solução, pessoal, semana passada, quando a gente foi demonstrar fazer o teorema do núcleo da imagem, antes disso, um resultado que a gente fez antes do teorema do núcleo da imagem, a gente mostrou que, se você tem dois espaços vetoriais, E e F, você pega a base de E, pega uma base do espaço vetorial E, e um conjunto de vetores em F, existe uma e somente uma transformação linear de E em F, que leva essa base do E nesse conjunto de vetores do F. A gente provou isso, e é a mesma ideia para resolver esse exercício. Então, como é que é a brincadeira? Então, a solução é a seguinte. Você pega V1, V2, VK, uma base do núcleo, uma base do F1, e escolhe e pega W1 até Wn-K, vou já explicar por que esse número, base de F2. Aqui, pessoal, é N-K simplesmente porque a dimensão da F1 mais a dimensão de F2 tem que ser a dimensão de E. Aqui eu estou supondo que a dimensão de E tá? É N, tá? Esse N aqui é a dimensão do E. Então, ó, a gente sabe que a quantidade de elementos da base dá a dimensão do espaço. Então, se aqui a base tem K elementos, quer dizer que a dimensão de F1 é K. Se essa aqui é K e essa aqui é N, o que falta de K para N é exatamente N menos K. Tá? Então é por isso que tem N menos K vetores aqui. O que é que você faz agora? Você faz o seguinte, você estendendo V1, VK, a uma base. A essa base, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa base do F1 e vou estender essa base para uma base do espaço todo, do espaço E, tá? Então, a base V1, VK, esses V1, VK, aparece aqui, VK mais 1 até Vn. Isso aqui é uma base de E. Ok? Então,
a gente sabe que pode fazer isso. Se você tem um subespaço, pega uma base desse subespaço, você pode completar essa base em uma base do espaço vetorial, tá? É um procedimento que está lá na demonstração do termo de comparação. Tá? E o que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai definir uma A de E em E da seguinte forma. Lembra que aquele resultado antes do termo do núcleo da imagem garante que, para você saber todos os valores de um operador linear, de uma transformação linear, basta você defini-la numa base do espaço vetorial que você está trabalhando. Então a gente vai definir essa A nessa base aqui, ok? Então a gente vai definir A de VJ vai ser 0, se o J estiver entre 1 e K, e vai ser WI, onde J é igual a K mais I, onde esse I varia entre 1 e N menos K. Para ficar mais claro, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que A de V1 é igual ao A de V2 é igual ao A de VK, e todos eles são iguais ao vetor nulo. E o A de VK mais 1 é W1, o A de VK mais 2 é o W2, e o A de Wn menos K, desculpe, e o A de Vn é Wn menos K. Ou seja, ele pega esses camaradas aqui, pega os K primeiros e leva no zero, que é o que está aqui, ó. Pega esse camarada, leva nesse, pega o segundo, leva no segundo aqui, e pega esse, leva nesse. Ok? Então, pessoal, definida dessa forma, você tem o seguinte, A é transformação linear, eu vou deixar para vocês checarem isso aqui, mas é só você usar a definição, não tem o que fazer. Observe o seguinte, pessoal. Quem é que é o núcleo da A? Observe que A, ela é a base do F1 e leva no zero. Portanto, o núcleo dela é exatamente o F1 e a imagem dela é o F2. Ok? Não tem muito o que fazer. Tá? Tem uns detalhes aqui que eu posso mandar para vocês depois, mas eu não queria me alongar muito. Mas a ideia é basicamente essa. Provar que isso aqui é uma transformação linear é só uma conta mesmo, não tem muito o que fazer. Ok? E verificar essas duas condições aqui, que também não é nada demais. Não tem nada absurdo. Ok?
Bom, isso foi o que sobrou de ontem, tá? Agora vamos retomar um pouco. Ontem eu falei um pouco para vocês de soma direta, eu vou voltar ao assunto, para a gente explicar um pouquinho melhor e falar de um resultado que é importante para a gente resolver uns exercícios, tá? Deixa eu botar outra página aqui. Aqui. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou fazer tudo só para 2 subespaços, mas vale para uma quantidade finita qualquer de subespaços de um espaço vetorial, tá? Eu vou fazer só para 2, que é a maioria das vezes que a gente for trabalhar com soma direta é envolvendo só 2 subespaços, mas vale para uma quantidade de K qualquer, tá? Então é o seguinte. Você pega V1 e V2 subespaços de V. A gente define, pessoal, a soma desses dois camaradas, V1 mais V2, como sendo o conjunto da forma V1 mais V2, onde V1 pertence a V1, V2 pertence a V2. Esse conjunto aqui é subespaço, tá? Já verificou isso aqui. Ele é subespaço de V. Ok? Uma consequência do teorema da comparação é a seguinte, é que, eu vou chamar esse camarada aqui de W, tá? É que a dimensão de W é menor ou igual que a dimensão de V1 mais a dimensão de V2. Tá? Então, ó, todo elemento de W, se você pegar um elemento qualquer de W, isso quer dizer que ele se escreve da forma V1 mais V2, onde V1 pertence a esse camarada aqui, ao V1, e este V2 minúsculo pertence ao V2. Tá? Aqui é só definição, não tem o que fazer. Só, pessoal, que se acontecer de a maneira de escrever W dessa forma ser única, a gente diz que essa soma é uma soma direta. Então, dizemos que W é soma direta de V1 e V2 quando cada W pertencente a W se escreve de maneira única com W igual a V1 mais V2, onde cada VI desse está no VI e variando de 1 a 2. Tá? E a notação que a gente usa é escrever isso aqui. Quando eu escrever isso aqui, ó, uma soma dentro de um círculo, isso aqui é soma direta, tá? Sempre que eu escrever isso aqui é soma direta de V1 e V2, ok? E aqui, de novo, a observação é que eu fiz aqui para 2 subespaços, mas vale a mesma coisa para uma quantidade qualquer, né? Se você tiver aqui V1, V2, VK, subespaços de V, aí você define a soma, você define essa soma aqui, V1,
mais V2, mais VK. Da mesma forma que a gente definiu essa soma aqui, ó, esse conjunto aqui é o conjunto das somas V1 mais V2 mais VK, onde cada VI pertence a esse VI, com I variando de 1 até K. E se a maneira de escrever os elementos desse camarada aqui for única, você diz que você vai ter uma soma direta desses K subespaços. A notação é a mesma, é V1, V2, VK. Ok? A gente não vai, normalmente a gente vai trabalhar só com 2 subespaços, mas tudo que a gente fizer aqui vai valer para uma quantidade finita de subespaços, tá? Aí eu fiquei defendendo para vocês um exemplo ontem, né? Então, vamos dar aqui um exemplo. A gente vai escrever o R3, pessoal, como sendo a soma de V1 e V2. Onde o V1 é o conjunto dos pares x1, das triplas, né? x2, x3, tal que x2 é igual a 0, e V2 é o conjunto das triplas x1, x2, x3, parece que x3 é igual a 0. Tá? Não é isso mesmo? É. Então, observa o seguinte, se você pega um elemento U do R3, esse U vai ter coordenadas x1, x2, x3, que você pode escrever como sendo x1, 0, x3, mais 0, x2, 0. Observe que esse camarada aqui, ó, ele pertence a V1, e esse aqui pertence a V2. Por que esse aqui pertence a V1? Porque a coordenada x2 dele, a única condição é que a coordenada x2 seja 0. E esse aqui pertence a V2 porque a condição é que a coordenada x3 seja 0. Ok? Só, pessoal, que essa soma aqui, ela não é uma soma direta. Tá? Por que não é uma soma direta? Porque eu também posso escrever... Deixa eu... Tá aqui, tal soma. Não é direta. Por quê? Pois podemos... Você pode escrever o U, que é x1, x2, x3, como sendo 0, 0, x3, mais x1, x2, 0. Observe, ó, esse camarada aqui, ó, ele está em V1. O x2 é 0. E esse camarada aqui está em V2. Por quê? A coordenada x3 dele é 0. Então, ó, eu escrevi o U dessa forma aqui, vou chamar de 1, e dessa forma 2 aqui. E elas são diferentes, ó. Se esse x1 aqui for diferente de 0, então esse camarada aqui é diferente desse. Tá? Então você tem duas maneiras distintas de escrever o R3. Portanto, essa soma não é direta com esse V1 e esse V2 aqui. Você pode tornar essa soma direta se você tomar o V1 como acima e você pegar agora o V2, chamar de V2 tio, tá? Como sendo o conjunto dos pares, das triplas, x1, x2, x3, diz que x1 é igual a x3 é igual a 0. Então, dessa forma, você escreve o R3 como sendo
V1, soma direta, V2 tio. Tá. Agora sim você tem uma soma direta. Fica como exercício vocês verificarem isso aqui. Ok? Beleza? E para soma direta, pessoal, a gente vai precisar de um resultado. Eu vou só enunciar, tá? Eu não vou demonstrar, a demonstração é bem longa, uma conta bem enfadonha, mas a gente vai precisar desse resultado para provar umas coisinhas, tá? A seguinte proposição. Essa proposição está na apostila do Plácido, tá? Ele faz aqui o caso geral, tá? Sejam V1, V2, VK, subespaços de V, eu vou supor que a dimensão de V é N, que é finita. E vou supor que V se escreve como soma desses K subespaços. Só soma, tá? Então, são equivalentes. São 4 itens. Né? A, V é soma direta desses camaradas. B é que VI interseção V1 mais VI menos 1 é só o zero. Isso aqui, pessoal, está dizendo que quando você pega um desses subespaços VI, intersecta com a soma de todos os caras antes dele, o resultado é só o vetor nulo. Em particular, vou colocar aqui. Em particular, V1 interseção V2 é só vazio. Isso aqui vai ser importante, tá? Se V é soma direta de V1 e V2, então V1 interseção V2 é vazio. Aqui, um detalhe, né, que esse I, aqui o I está variando de 2 até K mais 1. Desculpa, até K. Esse varia de 2 até K, ok? O item C diz o seguinte: se beta I é base de VI, onde esse I varia de 1 a K, então, quando você fizer a união dessas bases, o resultado é uma base de V. E o item D diz que a dimensão de V é exatamente a dimensão de V1 mais dimensão de V2. Porque a gente sabe que esse aqui é menor ou igual. No caso da soma ser direta, você tem a igualdade. Ok? A gente vai usar, não vai demonstrar essa proporção, a demonstração é bem longa, conta enorme, bem enfadonho mesmo. A gente vai usar, pessoal, basicamente isso aqui, que quando você tem uma soma direta, a interseção dos espaços é vazio, e essa da dimensão, tá?
Isso é bem importante. Então vamos lá, vamos fazer aqui umas continhas. Então observe o seguinte, que um exercício que na verdade é uma reformulação dessa proposição, acho que é um exercício do elo. É o seguinte, aqui mostre que se V se escreve como sendo V1 mais V2, e V1 interseção V2 é só vetor nulo, então V é soma direta de V1 com V2. Isso aqui é ótimo. Aqui travou de novo. Isso aqui é a proporção, né? A hipótese da proporção é que o espaço... Deixa eu ver se... travou aqui, pessoal. Não posso chegar muito perto aqui do fim. Eu vou tentar apagar aqui, tá? Para comentar. Trabalhar online tem dessas coisas. Tem desses travamentos. É bem simples a solução do exercício, tá? Deixa eu... Outra página. Impressionante. Deixa eu ver se ele me ajuda aqui, pessoal, senão eu vou... Não. Eu vou interromper para fechar o programa, tá, pessoal? Esse programa é bem ruinzinho de usar, cara. Tá, mas é isso mesmo, pessoal. Tá sujeito. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou escrever de novo aqui. Tá? Então, você tem que ver. Se escreve como sendo V1 mais V2, onde V1 e V2 são subespaços. E a interseção deles é só o vetor nulo. A gente quer mostrar que V é soma direta de V1 com V2. Então, ó, não é bem a proposição, mas é bem parecido, né? Porque tem a... Porque Não, mas é basicamente a proposição. Mas enfim, vamos lá. Como é que a gente prova isso aqui? Bom, a gente já tem que ver se escreve como soma. A gente só tem que mostrar que a maneira de escrever todo elemento daqui, como soma de elementos de V1 e V2, é única. Então, você pega um vetor V, e supõe que ele se escreve como sendo V1 mais V2, e supõe que ele se escreve também como sendo W1 mais W2, onde V1 e W1 pertencem V1, e V2 e W2 pertencem a V2. Tá? Então, você tem o seguinte, você tem que V1 mais V2 é igual a W1 mais W2. Eu estou supondo que eu tenho duas maneiras diferentes de escrever. Estou supondo que eu tenho duas maneiras de escrever esse V, como soma de elementos de V1 e V2. Então, você tem daqui que V1 menos W1 é igual a W2 menos V2. Ok? Mas observe o seguinte, esse camarada aqui pertence a V1, porque V1 e W1 são elementos de V1, do subespaço V1.
Portanto, a soma deles, a diferença tem que estar em V1. Da mesma forma, esse camarada aqui está em V2. Ou seja, esses dois sujeitos aqui, esse e esse aqui, eles estão em V1, interseção V2, que é só o vetor nulo. Por quê? Por que eles estão nessa interseção? Esse camarada está em V1. Só que esse camarada que está em V1 é igual a esse camarada que está em V2. Então, ele está em V1 e está em V2, ele está na interseção. Da mesma forma, esse aqui. Ou seja, você tem que V1 menos W1 é o vetor nulo, e, portanto, V1 é igual a W1, e você tem que W2 menos V2 é o vetor nulo, portanto, W2 é igual a V2. Ou seja, esse camarada é igual a esse é igual a esse, portanto, a maneira de escrever é única, logo a gente tem uma soma direta. Tá. É bem... não é nada de mais não, tá? Deixa eu ver os outros exercícios aqui. Assim, soma direta era basicamente isso. Agora a gente vai provar, fazer dois exercícios aqui. Um usa aquela proposição que a gente não demonstrou, tá? Isso aqui, eu vou tirar a volta, não confundir. Então vamos lá, fazer mais umas continhas para vocês aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ok. Como eu falei ontem, pessoal, esse conceito de soma direta é importante porque ele aparece em vários contextos. Ele aparece quando a gente vai falar de teorema espectral, da composição de operadores, de espaços, enfim. Aí ele surge. Okay. Então, vamos lá. Isso aqui já foi também. Então, o exercício é o seguinte. Um exercício aqui de teorema do núcleo imagem, tá? Relembrando o teorema do núcleo imagem, você tem aqui uma transformação linear de E em F. Suponho que a dimensão de E é finita. Espaço de dimensão finita. O teorema do núcleo imagem diz que a dimensão de E é a dimensão do núcleo de A mais a dimensão da imagem de A. Ok? Então, o exercício é o seguinte. Você tem uma transformação linear A de R3 em R3. Um operador linear não nulo, ou seja, não é a transformação linear identicamente nula, mas ela tem a seguinte propriedade, que A2 ele é identicamente nulo. O A não é identicamente nulo, mas A ao quadrado, A composto com A, é identicamente nulo. Pede para provar que o posto de A, que é igual à dimensão da imagem de A, tá? Como é que a gente faz isso, pessoal? Aqui, para resolver esse problema, a gente tem que usar um resultado que a gente viu ontem, que era o seguinte. A gente vai usar aqui o vetor nulo, que está contido no núcleo de A, que está contido
no núcleo de A2. A gente vai precisar disso aqui. Então, como é que a gente faz? Observe que, o que é que diz o teorema do núcleo da imagem? O teorema do núcleo da imagem diz que a dimensão do domínio, no caso é 3, e a dimensão do núcleo de A mais a dimensão da imagem de A. Esse aqui é o teorema do núcleo imagem, ok? Qual a informação que a gente tem, pessoal? O operador A é não nulo. Isso quer dizer, pessoal, que a imagem dele... Observe que a imagem é um subespaço. Como ela não é o operador, como ele é um operador linear não nulo, ou seja, a imagem dele não é só o vetor nulo, quer dizer que a imagem dele tem dimensão pelo menos 1. Portanto, a dimensão da imagem de A é maior ou igual a 1. Ok? E tem que ser menor ou igual a 3. Certo? Porque esse camarada mais esse tem que estar 3. Ok? Tudo bem? Mas observe o seguinte. O fato de A ao quadrado ser identicamente nulo, isso implica o quê? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que A2 de U é 0, é um vetor nulo, para todo U do R3. Ok? Ou seja, a dimensão do núcleo de A2, pessoal, A2 também ó, vai de R3 em R3, tá? Então a dimensão do núcleo de A2 é 3. Então observa o seguinte, ó. O núcleo de A, como ele é um subespaço do núcleo de A2, isso aqui implica que a dimensão do núcleo de A é menor ou igual a 3. Tá? Ok? Tudo bem? Na verdade, ela tem que ser estritamente menor que 3. Por quê? Porque esse camarada aqui é pelo menos 1. Então aqui não pode ser 3. Se esse aqui for 1, esse aqui tem que ser 2. Se esse aqui for 2, esse tem que ser 1. Se esse aqui for 3, esse tem que ser 0. Então ela é... Então a dimensão do núcleo é menor ou igual a 2. Na verdade. Ok? Pois bem. O que é que a gente faz agora? Só, pessoal, que observa o seguinte. Do fato. Esse fato aqui também implica o seguinte. Implica que a imagem de A está contida no núcleo de A. Por quê? Porque ó, A2 de U é A aplicado em A de U. Só que esse camarada aqui está na imagem de A. Isso aqui quer dizer que esse cara da imagem está sendo levado no zero. Ou seja, vale isso aqui. Em particular, vale que a dimensão da imagem de A é menor ou igual que a dimensão do núcleo de A. Certo? Então, ó, o teorema do núcleo imagem me dá essa informação aqui, que eu vou chamar de estrela, e eu tenho essa informação aqui, 2 estrelas. Agora eu vou juntar as duas. Observe que aqui, pessoal, é 1 ou 2. E aqui é 2 ou 1. Certo? Tem que estar 3. Se a dimensão da imagem fosse 2, se a dimensão da imagem de A fosse 2, a dimensão do núcleo de A seria 1. Ou seja, eu teria que 2 seria menor ou igual a 1. Isso é um absurdo. Portanto,
a dimensão da imagem não pode ser 2. Ela tem que ser necessariamente 1. Logo, a dimensão da imagem de A tem que ser 1. Ou seja, o oposto dela é 1. Tá? É meio esquisito assim, porque você tem que ficar analisando. Entrando no núcleo imagem é isso, é você sair somando coisa e ficar comparando. Tá? Aqui, qual é a informação relevante? Essa daqui, ó. Que o fato de A2 ser identicamente nulo implica isso aqui, ó. Essa é a informação essa informação crucial para resolver o problema. Tá? Enfim, mas é um simples, entrando no núcleo imagem, não é nada assim, muito sofisticado, mas tem seu valor. Um outro exercício que tem a ver com esse, que eu até devia ter feito com esse, na verdade, mas enfim, já foi. Que é o seguinte. Vamos lá. E aqui, pessoal, insisto, tem muito exercício, tá? O Elon tem muito exercício de conta disso aqui, tá? Às vezes é meio chato ficar fazendo essas contas, mas é necessário. Então vamos lá. Então o exercício é o seguinte. Você tem A de E em E, um operador linear, e quer que prove que se A ao quadrado é identicamente nulo, se só se a imagem de A está contida no núcleo de A. Por isso que eu devia ter feito esse aqui antes. Só foi mal. Eu acabei trocando aqui a ordem dos papéis. Mas enfim. A gente usou esse aqui, ó. A gente usou esse exercício para fazer outro. Esse aqui é simples, tá? Como é que você faz? A solução é a seguinte. Suponha que A2 é identicamente nulo. Então, se você pegar um elemento da imagem de A, você tem o seguinte. Se W está na imagem, W é A de alguém. É A de U para algum U em E. Ok? Daí, pessoal, se você calcular A de W, isso aqui é A de U, que é A2 de U. Só que com a nossa hipótese, que A2 é identicamente nulo, portanto isso aqui é zero. Isso quer dizer o quê? Que A de W é zero, ou seja, W é um elemento no núcleo de A. A gente pegou um cara qualquer da imagem, mostrou que ele está no núcleo. Ou seja, a gente provou que a imagem de A está contida no núcleo de A. Isso aqui é a ida, né? Vou fazer a volta agora. Então, isso aqui justifica aquela passagem do exercício anterior, tá? Que a gente usou isso aqui. Então, agora suponha que a imagem de A é subconjunto do núcleo de A. Tá?
Aí você pega um elemento qualquer, U de E. Então, A de U é um elemento da imagem, correto? Exatamente. Se eu pego um elemento U qualquer, aplico A, isso aqui é um elemento da imagem. Só que a imagem, por hipótese, está contida no núcleo de A. Portanto, se você aplicar A de U, por um lado, isso aqui é o A2 de U, certo? Que é o A do A. Só que como o A de U está na imagem, e a imagem está contida no núcleo, isso aqui tem que ser 0. Tá? Ou seja, a gente provou que A2 de U é o vetor nulo para todo U em E. Ora, só isso quer dizer exatamente, ou seja, A2 é identicamente nulo. Ok? Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum exercício aqui bacana para vocês. Tinha um exercício difícil aqui que... Não, tô brincando. Aliás, esse aqui eu vou passar como exercício para vocês. Esse é o meu presente de fim de ano para vocês, tá, pessoal? Que é o seguinte. Esse aqui é para entrega, tá? Você tem A de V em V, operador linear. Suponho que a dimensão de V seja finita. Mostre que V se escreve como soma direta da imagem de A com o núcleo de A, se somente se núcleo de A é igual ao núcleo de A ao quadrado. Tá? Tem uma segunda implicação, uma segunda equivalência, que é a seguinte. Isso acontece se somente se imagem de A é a imagem de A quadrado. Essa equivalência daqui para cá é bem simples, tá? É só usar o teorema do núcleo e imagem. Aqui não tem muito o que fazer. Essa aqui é simples. Essa daqui não é difícil, mas tem um detalhezinho lá naquela proposição que a gente enunciou sobre soma direta que tem que ser usado aqui, tá? Esse aqui eu quero que vocês vão ter... Eu quero que vocês me entreguem esse aqui na primeira aula de entrega na primeira aula de 2021. Ok? Essa atividade para vocês aí. Demonstração não é difícil, não. É só um detalhe, tá? É só um detalhezinho na proposição. Detalhe, sim, uma coisa que... Uma daquelas equivalentes da proposição você tem que usar aqui. Não é nada engenhoso, assim, tirado do bolso, assim, uma coisa muito sofisticado, nada disso. É só prestar atenção naquelas equivalências que a coisa sai, tá? Estava fazendo isso hoje à tarde e, tipo, é só isso. Eu estava tentando fazer de um jeito bem trabalhoso e depois eu toquei que... Professor? Oi. Afasta a imagem para o lado da direita, só para eu ver o restante da questão. Obrigada. Nada. Tá? Sim, tirar do zoom? Diminuir a imagem? Dá para diminuir a imagem? Dá.
dá assim. Tá? Pronto, deu certo. Tive aqui o vídeo. Tranquilo. Tranquilo. Bom, pessoal, era isso. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá?